Você provavelmente assistiu o episódio e não percebeu esses 5 detalhes. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Renato Diego, sou o criador da página de fãs houseofdavid.br e hoje venho poder falar com vocês sobre curiosidade, coisas que passaram talvez despercebidas ali na primeira e segundo episódio, que acabou passando despercebido. E nesse primeiro tema, temos todo inimigo de Israel conhecia Samuel. Se a gente realmente lembrar ou recapitular, voltar aos episódios passados, né, que eu tenho certeza que todos já assistiram a todos os episódios, tanto da primeira quanto da segunda, alguns até repetidamente, como eu, que eu já devo ter assistido umas 5 ou 6 vezes. Então, a primeira cena que já acontece no primeiro episódio é algo que a gente já esperava, porque quem lembra, a primeira temporada já acabou com o Golias caindo. Foi algo espetacular. Vai passar algumas cenas aqui para vocês poderem refrescar um pouco a memória. Já na segunda agora temporada e o primeiro episódio tinha que ser realmente uma continuação, mas foi uma continuação perfeita, épica. Foi algo absoluto cinema, porque como eu sou uma pessoa apaixonada por Game of Thrones, sou uma pessoa que gosta desse mundo medieval, espadas. Para quem está vendo aqui, tentando entender da onde vem esse escudo, vem do Cavaleiro dos Sete Reinos, que foi lançado esse ano também, e é mais ou menos no mesmo nível de guerras, batalhas, onde cada um tem um papel a desempenhar. O inimigo já começou ali a batalhar. Não foi uma coisa, Davi matou Golias e ficou por isso mesmo, todo mundo se rendeu. Não, houve batalha. A gente tem que entender que houve guerra. E quando aconteceu essa guerra, pessoas boas e pessoas ruins foram mortas, tanto de um lado quanto do outro. E o que nos deixa mais assim concentrados e talvez passou despercebido por uma pessoa é quando Samuel está lá em cima na montanha, no monte, orando a Deus para que o povo de Israel prevaleça contra o inimigo. E isso é forte demais, porque a Bíblia sempre falou que quando os profetas se levantavam, Deus também se levantava através dele. Então, até os inimigos, como foi passado, sabiam. Então tem uma cena que é quando o rei Aquis olha lá para cima e vê Samuel no monte. E ele dá as ordens aos seus homens. Vão lá e peguem o profeta. Porque ele sabia que se pegasse o profeta, iam, talvez, vamos dizer assim, calar o Deus de Israel, ia prender, e com isso eles iam ganhar a guerra. É tudo uma questão de estratégia. Não para se alongar nessa parte, podemos realmente ter como referência outros filmes, outras séries, que realmente na estratégia de guerra é como um xadrez. O xadrez é um jogo de guerra, onde tem os bispos, o cavalo, o rei, rainha. Então tudo foca, eu não entendo muito de xadrez, mas tudo foca para poder se pegar o rei, para poder se pegar a rainha. Então pegando a rainha o jogo acaba. Então a mesma coisa, é o tal do, como a gente diz na nossa terra, na brincadeira, o time de um lado, o time do outro. Muitas pessoas vão ser pegas e não vão poder jogar mais. Então é como se tivesse morrido. Agora, se o outro do outro time conseguir pegar a bandeira do outro lugar, acabou a brincadeira, o outro time vence. Então a mesma coisa sempre foi na estratégia. Se pega o rei, se pega o profeta do outro lado, para eles já acabou, porque isso enfraquece os guerreiros e os guerreiros se entregam. Realmente é algo a se analisar com muita precisão, com os olhos realmente vidrados.
tanto espirituais como realmente para pessoas que gostam desse tema. Segundo tema, a fúria do rei Aquis. Caramba, realmente quem viu um pouco aquela partezinha que passa onde o pai do rei Aquis, que é o Maoc, ele foi capturado na guerra contra Saul. Que Maoc é um rei filisteu que realmente sempre teve aquela briga com o povo de Israel, principalmente com o rei de Israel, que na época era Saul. E foi quando Saul capturou ele. Eu não sei se tá na Bíblia, tá, pessoal? Então eu só tô falando do jeito que tá realmente relatado na série. Então, quando você vê que o que aconteceu naquela época, por essa parte que passou, você começa a entender que o ódio do rei Aquis não é só por ter território em Israel. É realmente algo pessoal. É algo ódio, é algo que, cara, ele matou meu pai. Ele não quer só uma vingançazinha, não, ele quer, se possível, aniquilar tanto o rei de Israel, que é Saul na época, quanto o povo de Israel. Ele não quer saber, ele quer o fim. E por isso que a gente vê na primeira temporada tanta estratégia. Foi ele que realmente, o rei Aquis, quem, vamos dizer assim, contratou os filisteus, que foi lá atrás dos gigantes. Realmente foi algo que tudo orquestrado para que a vingança dele fosse concluída. Ele queria de todo jeito a cabeça de Saul. Deus, numa época, já não estava com Saul, mas estava com o povo de Israel. Tanto é que teve misericórdia de todos e mandou outro rei, ungiu outro rei, porque sabia do que ia acontecer pela frente. Pois um rei fraco, um rei orgulhoso, um rei dono do seu nariz, não estaria de acordo com os planos de Deus. Então, com isso aqui, a gente vê toda essa guerra, toda essa parte realmente do rei Aquis, de entender o porquê daquela raiva dele, entendeu? Saul não foi ungido adolescente, como Davi foi. Ele já tinha 30 anos. Isso é uma cena onde Samuel está lembrando de dias atrás, onde ele está lembrando realmente de uma época em que ele ungiu um homem para ser rei, segundo o pedido de Deus, já que o povo de Israel queria um rei de todo jeito. Então Deus disse: vamos, unja quem eu vou mandar. E ungiu o rei Saul. São coisas que a gente começa só a entender quando passa um flashback. Saul tinha uma aparência de 30 anos, ele não era um adolescente inexperiente, ele já entendia como funcionava a maldade do homem, ele já entendia como funcionava a maldade da humanidade. Não era um adolescente, que eu não lembro agora se Davi tinha 14 ou 15 anos na época, alguma coisa assim. E quem souber, quem lembrar, me lembra aqui embaixo nos comentários, para eu poder ir depois e pesquisar. Ele era um adolescente, só entendia de pasto, só entendia de ovelha, já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, e faltava para ele completar o álbum dele de figurinha, de dizer, falta alguém. Realmente, falta um gigante. Então, ele matou um gigante em nome de Deus. Por isso que eu gosto muito quando vejo as pregações do Cláudio Duarte falando sobre Davi, porque Deus ungiu Davi para ser rei, não matador de gigante. Então, quando Davi decidiu, eu vou lá matar um gigante, a maneira que o Cláudio Duarte fala, é como se Deus olhasse lá de cima e dissesse: ei, peraí, né? Assim não, cara. Era para rei, não era para matador de gigante, não. Mas se eu já dei a promessa a ele, agora tem que manter esse homem vivo. E ele está indo pelo meu nome? Entende? Quarto tema. Essa foi realmente um pouco pesado para alguns. Foi triste começar um episódio já com a perca de
de um personagem que não apareceu muito, não deram muita ênfase a ele, mas que acabou deixando a gente, vamos dizer assim, emotivos por ele, que é a morte de Natanael, o irmão de Davi. A gente vê a primeira temporada, realmente ele não queria ir. Natanael começa a choramingar, começa a chorar, realmente pedindo ao pai: pai, não me deixa ir, pai. Não me deixa ir para a guerra, pai. Pai, eu quero ficar, pai. Ah, pai, manda o Davi não quer ir? Manda ele, pai, não me manda. E o pai não teve o que fazer. O rei pediu os filhos dele para poder batalhar. Como é que se nega um pedido de um rei? Isso é a morte. Isso é realmente a morte de... Aparentemente, se a gente for olhar no lado histórico, o rei manda decapitar justamente o pai. Talvez não os filhos todos, como a gente acompanha nas histórias, mas para servir de exemplo, sempre mata o patriarca da casa. Então, tudo isso acaba, como é que se diz, pesando quando chega o primeiro episódio. Quando a gente viu o despreparo de Natanael comparado aos outros irmãos, é triste, porque ele ainda consegue se proteger, o Natanael, né? E quando menos se espera que ele diz assim: tô vivo, vem uma flecha e o mata. Quinto tema: Saul esfrega na cara de todos que o jovem matou o gigante dentro daquela tenda cheia de pessoas que realmente duvidaram de Davi. Porque se a gente assistiu o início da guerra, quando o Golias ainda estava pedindo homem, eu quero um homem, eu quero um homem, mande seu rei, mande seu campeão, e ninguém estava querendo ir, todo mundo com medo, e Davi disse: eu vou. Todo mundo riu. Todas as tribos de Israel, que são 12, todas as tribos riram. Todos. Os irmãos de Davi, que já estavam no campo de batalha, já estavam ali naqueles acampamentos de batalha, ficaram aterrorizados. Disse: pronto, vou perder meu irmão caçula, cara. O cara é doido. E eles já sabiam o segredo. Eles tinham que guardar aquele segredo, que Davi já tinha sido ungido. Se a gente olhar por outro lado, é claro, a Bíblia diz muita coisa, mas da maneira que a série entregou, realmente a gente vai ver que tá tudo perfeito, tá tudo amarradinho para que a gente venha entender cada contexto. Então, a parte também que eu mais gostei é justamente quando Davi vai ainda lutar contra o gigante, pegando seu arco e sua flecha, para poder ficar só aguardando. Então, para quem também perdeu essa parte, essa cena, vou deixar passando aqui, para quem entende um pouco de história, para quem entende um pouco de série épica, vai entender que aquela flecha, aquele arco que ele estava ali para poder atirar, não era para poder atirar no Golias, caso ele fosse para cima do irmão dele. Não. Aquela flecha era o tiro de misericórdia que ele ia dar no irmão, para não ver o irmão sofrendo, para não ver o irmão sendo esquartejado por pedaços, enquanto outros assistiam e enquanto o irmão estava sofrendo. Então era normal acontecer isso. Era normal ter um arqueiro do mesmo lado do seu time, do mesmo lado da sua tribo, do mesmo lado do seu país, já esperando. Como tinha muitas cenas acontecia isso no Game of Thrones. Então é tudo pensado. Você vê a cara de Beast mal por ter que talvez fazer aquilo, realmente deixa a gente apreensivo. Então quando chega, voltando para o tema, quando chega na tenda, depois que tudo acabou, Saul estava esfregando na cara de todo mundo. Pessoal, olha, vocês aí falaram tanto de mim que eu era louco por ter deixado um garoto ir lá, mas ninguém foi. Só ele quis ir, só ele se alistou, só ele que salvou tanto a mim quanto a vocês. Então devemos a ele. E
se olharmos de outra maneira, realmente, depois dessa parte, todo mundo já começou a respeitar Saul de novo, de dizer, Deus não saiu de Saul, não. Deus está com Saul. Que se não fosse Saul de ter mandado aquele menino, rapaz, a gente não estava aqui hoje não, vivo não, para contar a história não. Entendeu mais ou menos o que acontece? Cara, isso é muito profundo. Então essas cenas fazem com que venhamos entender e perceber que tudo isso precisava acontecer. E precisava vir uma série dessa para contar detalhes. Por mais que eu escute todos os dias, há algumas heresias, o Davi tem que ser ruivo, aquela história dos gigantes terem vindo por ter nascido de anjos com as mulheres, com as filhas dos homens, isso só está no livro de Abimeleque, de Ameleque, de Leleque, que eu não lembro o nome de todos, e isso, pessoal, ainda é detalhes. Eu não trocaria esses detalhes todos só pelo Davi ser ruivo, porque tem que ser ruivo, tanto é que outros defendem o termo Adoni, que não era ruivo, ele só tinha uma coloração por conta do sol, quando batia, que refletia e dava a parecer que era um pouco castanho, meio ruivo, e era diferente, algo do tipo. Então, eu não sei, mas eu trocaria qualquer cor de cabelo por tudo que está acontecendo. Talvez que se colocasse um ruivo, fosse ao pé da letra, outras produções deixariam um pouco mais leve, algo meio novela, onde a gente só pegou algumas coisas ali e pronto. Mas não, estamos, de alguma maneira, temos que ficar felizes porque produções grandes estão sendo voltadas para histórias bíblicas e está dando certo. Claro, se alguma coisa vir ferir nossa fé, é realmente a desligar ali, pedir misericórdia a Deus, desligar e vida que segue. Mas enquanto isso não acontece, que eu esteja vendo, e muitas pessoas também, somos quase 50 mil seguidores lá no Instagram, e recebo mensagens nos directs quase todos os dias falando a mesma coisa. Isso é uma série maravilhosa, isso é uma série realmente bem produzida, isso é uma série que foi, gravada na Grécia. Então foram castelos, foram realmente usados roupas da época, do ano, cada simbolismo. Então cada coisa foi pensada ali para que tudo ocorresse da maneira que tinha que ocorrer. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Como disse, é o meu primeiro vídeo. Então, como é que os youtubers dizem? Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Essa aí é a terceira temporada, hein? Estamos todos nessa expectativa. A segunda temporada acabou e deixou todo mundo, como eu, suspirando, dizendo, cadê a próxima? Em qualquer momento pode sair uma informação e podem ter certeza. Contem comigo para poder eu estar ajudando vocês a acompanhar mais ainda de perto essa série incrível que é House of David. Casa de Davi. Foi!